Ele nos revela nesta noite, neste último dia do Espírito Santo. Nós fomos fiéis os 30 dias do mês, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai nos renovar e nos exaltar. Aleluia, Senhor. Assim como você tem sido fiel a Ele, Ele vai fazer uma aliança contigo, como fez com Abraão. Você não precisa ser um general de guerra para vencer o diabo. Basta você ser nascido de Deus e obedecer o comando dele. A Bíblia diz lá em Jó 14, do 1 em diante, diz assim, ó: a breve vida de quem? A breve vida do homem nascido de mulher. Olha o que diz. Pode ler para mim, Ivan, o 1 e o 2? 14:1. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Ou Sai 2? como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Você vê, meu amigo, quando você é nascido do homem, quando você é nascido do sentimento, quando você é nascido de uma emoção, a Bíblia diz isso daqui para você, ó. Quem está falando aqui foi um homem que ele não teve um encontro com Deus. Ele era um homem justo, ele era um homem correto, ele era um homem íntegro. Não era um homem prostituto. Porque a Bíblia diz que ele fez aliança com seus próprios olhos para não olhar as menininhas da sua época. A Bíblia diz que ele mesmo declara aqui que no livro dele que se você não nasce de Deus, você não pode mudar nada. Você vive um período de tempo, mas depois você foge. Você foge do seu chamado. Você foge da sua responsabilidade. Por quê? Porque tu é nascido da carne. Tu é nascido de um sentimento. Tu é nascido de uma bajulação. E quando não tem bajulação, você foge. Olha o que diz. O ser humano, o homem, nascido de mulher, vive breve tempo. O tempo dele é curto. O tempo dele é curto na obra de Deus. O tempo dele é curto na presença de Deus. O tempo dele é curto porque ele é nascido do homem. Aí diz assim, ó: vive breve tempo, cheio de inquietações. Tá inquieto por qualquer coisa. Se o outro irmão cresce um pouquinho, ele fica inquieto. Se o outro irmão tem uma habilidade para poder falar, ele fica inquieto. Se o outro irmão recebe uma posição, ele fica inquieto. Porque ele é nascido do homem. Aí diz assim, ó, no versículo 2: nasce como uma flor e murcha. O nascimento dele é passageiro. Ele não tem sustentação. Ele não tem sustagem. É como aquela parábola que Jesus fala das sementes. Uma caiu na pedra, até cresceu, mas não produziu, mas não teve sustentação, porque as suas raízes não acharam o quê? Água, porque a rocha era seca. Outras caíram no espinho e não aguentou a pressão. A pressão de quê, pastor? A pressão das perseguições, a pressão da calúnia, a pressão do desprezo. Você, quando vai nascer de Deus, meu amigo e minha amiga, você passa a ser desprezado. Aqueles amigos que você tinha outrora, eles somem. Vão começar a dizer que você está fanático, que você está doido.
Mas só você sabe o que você passava quando era nascido de mulher. Vivia na mão do diabo. Só você sabe a angústia, a depressão, o desejo de suicídio. Aí, o nascido de mulher nasce como uma flor murcha, foge como a sombra e não permanece. Nada que essa pessoa faz tem fruto, nada que essa pessoa faz vai para frente. Ele foge das suas responsabilidades, ele foge do seu compromisso com Deus. Quantos não fizeram isso por aí? Lembra de aquele cidadão que se chama, que a baleia comeu ele, como é o nome dele? Jonas. Ele fugiu da responsabilidade dele. A palavra da salvação para Nínive estava na boca de quem? De Jonas. Não tinha. Você acha que o nosso Deus não tinha outro profeta? Tinha, mas só Jonas que tinha a condição de salvar Nínive, meu amigo. Porque Nínive era uma cidade que matava os profetas. E creio eu que até os pais de Jonas foi passado a fio da espada. Os familiares dele, creio eu. Eu não sou nenhum teólogo, não estudei isso, mas eu acredito que sim. Então ele fugiu. Mas quando Deus criou uma situação para ele voltar à origem, ao seu compromisso, ao seu chamado, quando ele falou uma única vez, a Bíblia diz que todos os ninivitas colocaram pano de saco. Até as criancinhas de peito, até os animais colocaram pano de saco, meu amigo, e jejuaram. É o que nós vamos fazer, eu e a missionária. Vamos ficar um período de dias neste altar, com pano de saco, jejum e oração, para que Deus ele possa suscitar valentes, realmente que esteja disposto a negar a sua própria vontade pela causa do Evangelho. Esse é o objetivo do sacrifício. Amém? Aí diz assim, ó, no 3, sobre ele abre-se os olhos e nem faz entrar e me faz entrar em juízo contigo. 4, quem poderá tirar coisas puras daquilo que é impuro? Meu amigo, como que uma pessoa que vive uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, de infidelidade, pode dar alguma coisa para alguém, pode ensinar alguma coisa para alguém? Tem como? Tem como, meu amigo? Eu viver uma vida desordeira, uma vida segundo aos meus caprichos, segundo ao meu querer, como é que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou orientar alguém? Eu vou ser um hipócrita se eu querer pregar o que eu não vivo. Jesus, ele odeia os hipócritas, aqueles que pregam o que não tem, que ensinam o que não tem. Aí ele diz aí no versículo 5, visto que os dias do ser humano, estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçam limites além dos quais não passará. O homem nascido de mulher, nascido do homem, nascido do sentimento, ele tem um limite. Ele não consegue permanecer, ele não consegue resistir os desejos da carne, sabe, aqueles pecados antigos que outrora ele praticava.
vem tudo à tona. Eu falo isso para você porque eu sou um homem também. Eu sei o que é a tentação, meu amigo. Eu vou enganar quem? Mas o poder do Espírito que há em mim me dá a condição de resistir, de vencer. Porque a voz que o meu espírito ouve é a voz do Espírito Santo. Claro que algumas das vezes eu já o desobedeci. Então eu tenho propriedade para poder te falar. Então, meu amigo, essa é a direção de Deus para você que acha que é nascido de Deus, e essa declaração, ela é para você. Aí se você dá um pulinho aí no versículo 6, eu parei aonde? 6, foi? Uhum. Desvia dele os teus olhos, para que tenham repouso, até que com o trabalhador tenha prazer nos seus dias. Aí a pessoa quer viver uma vida de trabalho, em busca de riquezas, mas o fim é como uma flor que murcha, nasce, cresce e morre, não existe mais. Aí Deus ainda te dá uma esperança no versículo 7. Olha o que Deus dá para você que deseja nascer dele. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como uma planta nova. Nascer de novo, meu amigo! É isso que Cristo está falando para você, que é nascido do homem. Vamos ver o que o nosso Senhor já... Mas tu só está lendo, pastor, o Antigo Testamento? Não, eu li Gálatas, Novo Testamento, li Jó, agora eu vou ler João. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala lá em João 3,11. João 3:11. Olha só. A pessoa, quando ela é nascida do homem, ela tem uma mente fechada, ela tem uma mente limitada, ela tem uma mente pequenininha. Mas quem tem a mente de Cristo é visionário. Os olhos humanos vê a circunstância, mas os olhos espirituais vê a abundância. É muito forte. Olha só o que diz. Nós estamos com tempo, né? Tá cedo. Daqui a pouco a gente vai fazer a Santa Ceia, a missionária vai ministrar a ceia. Olha só, no 3. Tá falando de quem aí? Nicodemos. João 3. É o Evangelho. Olha só o que a Bíblia diz. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos, o quê? Principais. O camarada, ele era o quê? Instruído na palavra de Deus, ele era um mestre e ele era um dos principais. Creio eu que ele era um professor de teologia. Era fariseu, então eram os professores da época. Ele não sabia o que era nascer de Deus, porque ele achava que só precisava estudar a Bíblia. Ele não entendeu que precisava nascer da água e do Espírito. E ele ficou confuso com a direção do Senhor Jesus. Vamos ver? Olha só o que está escrito no 2.
Este, de noite, foi ter com Jesus, escondido, tá? Ele foi escondido porque ele era mestre, ele não queria, é fariseu, né? Ele não queria, como é que eu posso explicar? Se expor. Às vezes você fala assim, eu não quero me expor, a minha vida é minha vida, eu não vou me expor. Meu amigo, quando você passa a ser de Jesus, você não tem mais vida, você se torna escravo de Jesus. Aleluia. Você quer ser escravo do homem? Ou você quer ser escravo de Cristo? Escolhe. Escravo do homem serve ao homem. Escravo de Jesus tem um fardo leve. E claro que Jesus não vai te chamar de escravo, né? Ele te chama de filho. Ele te chama de irmão, amigo. O homem bota você na escravidão, quer te sufocar, quer te maltratar. Aí ele foi escondido. Aí diz assim, Rabi. Rabi é mestre. Ele era mestre, mas ele veio com humildade, né? Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele tinha conhecimento que Jesus era de quem? De Deus. Porém, por que ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não tiver com ele? Qual eram os sinais? Os testemunhos, os milagres que Jesus fazia, não é? Aí ele diz assim, no 3, Jesus respondeu, olha só o que Jesus falou para o mestre da lei. Em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode vir. É isso ou ver? Ver o reino de Deus. Às vezes, deixa eu te explicar uma coisa, meu amigo. Deus, ele permite você passar por uma situação de abandono, de dificuldade, sabe? Para ver e para mostrar para você que os nascidos de Deus só pode ver o reino dos céus quando ele é cheio do Espírito Santo. Mas só que o homem nascido de mulher, ele começa a ver as circunstâncias que está em volta de si. Você vê Pedro. Pedro, ele até usou o poder da fé para poder andar sobre as águas. Mas Pedro, ele não tinha sustentação constante. Então Pedro afundou, porque a natureza de Pedro era uma natureza humana. Por mais que ele era discípulo de Jesus, ele só passou a ser apóstolo de Jesus quando ele foi cheio de quê? Do Espírito de Deus. Ali ele nasceu de Deus. Ali ele não negou mais o Senhor Jesus. Ali ele não teve nem coragem de ser sacrificado na cruz como Jesus foi. Ele pediu para ser morto, porque ele sabia que ia morrer de cabeça para baixo. Só quem é cheio do poder de Deus não vê limite em nada. Aí Jesus disse para ele isto. Só que Nicodemos, um homem muito instruído, muito inteligente, ele não entendia isso. Ele falou assim, Nicodemos respondeu, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Como é que eu vou entrar dentro da minha mãe novamente, Rabi? Eu já estou velho. Aí você vai lá no livro de Jó novamente. Vamos lá? Jó 14. Dá uma olhadinha lá. Jó 14, para você entender
isto. Jó 14. Olha só o que é que o Senhor Jesus, ele fala. Jó 14. No 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada. Uma criança, quando ela nasce da sua mãe, o que é cortado dela? Cordão umbilical. Mesmo cortada, voltará a brotar, ou seja, ela vai crescer e vai desenvolver. E não cessarão seus rebentos. Mas aí Jó fala: se as suas raízes, ou seja, a sua esperança, envelhecer na terra e no tronco morrer, no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramo como uma planta nova. Ele vai nascer de novo. Aí, aqui era Jó falando quando ele era nascido de mulher. Mas se eu não me engano, lá no 42, Jó ele fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas aí ele fala assim: agora eu te vejo. Ou seja, Jó, ele teve um encontro com quem? Com Deus. E a história de Jó, todo mundo sabe que Deus deu o dobro de tudo. E nós estamos vivendo em um mês profético, onde Deus prometeu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Eu tenho certeza que aqueles que foram fiéis, Deus há de exaltá-lo plenamente. Aí, olha só o que Nicodemos fala no 4. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Pode. Você pode entrar no ventre materno sobrenatural de Deus e nascer novamente, meu amigo. Porque eu era uma pessoa insegura. Eu era uma pessoa inconstante. Mas quando eu tive um encontro com Deus, há quase 30 anos atrás, em uma sexta-feira, às 18 horas, entre 18 às 7 horas da noite, quando eu tive aquele encontro com Deus, eu passei a entrar dentro do ventre materno de Jesus Cristo, que é a igreja. E ali eu fui gerado um novo ser, um novo homem, um homem destemido, um homem que não via limite para poder alcançar os objetivos da fé. Eu nunca mais parei, pessoal. Eu nunca mais parei. Desanimar eu desanimei, mas eu nunca parei. E foi então que me falaram sobre o batismo nas águas. Eu me batizei nas águas. Foi então que falaram do Espírito Santo. Foi proclamado um jejum santo de 21 dias. Eu fui até o fim. E eu fui cheio do Espírito Santo em um domingo. Aleluia. Ali eu fui selado e nasci de novo. Não senti cheiro. Eu só tenho a certeza até o dia de hoje. E eu tenho visto os resultados. Eu tenho visto os frutos. Eu tenho visto no meu dia a dia o resultado desse novo nascimento. Busque de Deus esse novo nascimento. Talvez você, meu amigo, está no altar. Talvez você é um diácono, um obreiro. Você é um pastor, um bispo. Mas você vive inquieto, cheio de inquietações, de preocupação. Talvez você precisa nascer de Deus, meu amigo. Talvez você precisa desse encontro. Porque Jó teve esse encontro. Abraão teve esse encontro. E Jesus também teve esse encontro, meu amigo.
Porque Jesus ele só pôde fazer a obra quando ele nasceu do Espírito Santo. Qual foi o dia que você viu Jesus fazendo a obra antes do batismo nas águas e ser cheio do Espírito Santo? Qual foi o dia? Você está vendo a importância de você nascer de novo? Você está vendo a importância de você acreditar neste discurso de domingo, do último dia? Deus ele quer ressuscitar dentro de você um novo ser. Deus ele quer ressuscitar dentro de você uma nova esperança, um novo ideal. Porque até então o teu ideal é um ideal frustrado, é um ideal que oscila. Ora você quer Deus, ora você não quer Deus, ora você quer buscar, ora você não quer buscar, porque você ainda é controlado pelas tuas emoções, você ainda é controlado pelos teus sentimentos, você ainda é controlado pela tua inteligência humana. Mas quando você começar a ter esta mente, o que é a mente de Cristo, pastor? Como que eu tenho a mente de Cristo? Se alimentando dos pensamentos de Deus, se alimentando da palavra de Deus, dia e noite. É isso que tem me sustentado. Claro, uma esposa também auxiliadora que me exorta, que me repreende, que chama a minha atenção, porque eu não sou sabedão, eu preciso de ajuda. Então, quem me instrui é minha esposa. Eu sei que mesmo eu sendo batizado com o Espírito Santo, eu preciso de instrução, eu preciso de conselhos. E aqui nós conselhamos um ao outro. Talvez você é um homem casado, uma mulher casada, mas você não está nem aí para o teu marido. Você não está nem aí para tua esposa, meu camarada. Você não está nem aí para os teus filhos. Você não está nem aí. Nós instruímos o que está debaixo do nosso teto, que é o nosso pequenininho que está ali assistindo a reunião. Mesmo ele resmungando, respondendo, nós o instrui e o ensina. Então, a Bíblia diz que é necessário. Olha só o que aconteceu aí no versículo 5. Ivan, com força, por favor. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, com E maiúsculo, não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Esses dois Espíritos aqui, com letra maiúscula e com letra minúscula. Vou explicar. Olha só o que está escrito, ó. No 5. Respondeu-lhe Jesus. Aqui é o Senhor Jesus nascido do Espírito Santo, tá, pessoal? Jesus, ele era nascido de mulher até então, quando ele não foi batizado nas águas. Amém? Amém. Ele era nascido de Maria. Ele era o filho de Maria. Ele passou a ser o filho de Deus, recebeu os poderes do Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas e foi revestido com o poder do Espírito Santo. Cheio. Amém? Amém. Aí diz assim, Jesus respondeu, aqui é o poderoso Jesus, guiado pelo Espírito de Deus. Em verdade lhe digo, 2 vezes, para não ficar dúvida que é uma verdade. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água, o que é da água, pastor? Eu tenho que beber água? Não! Batismo nas águas. Não foi o que está escrito no livro de Jó? Ao cheiro das águas brotará e dará ramo novamente como uma planta nova. Uma vida nova. Vida nova. O cara nunca mais vai ser o mesmo. Nada para ele. Nada! Não tem sentimento, não tem perseguição, não tem nada que possa parar esse camarada. O próprio Deus falou:
Desse jeito ninguém para eles, porque ele tem a mente de quem? Do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus, vamos terminar isso aqui, calma aí. A Bíblia diz que Deus, quando viu Nirode construindo a Torre de Babel, o que Deus falou? Se nós não intervir, ninguém mais vai parar esse camarada, porque eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Ele queria fazer um cerco, uma torre aonde ele ia abrigar toda a humanidade. É muito forte. Então Deus, ele estava indo contra a palavra de quem? De Deus, porque Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Ele não queria que multiplicasse, se espalhasse. Porque a palavra de Deus, ela não pode ficar enclausurada, meu amigo. Ela tem que se espalhar pelos 4 cantos da terra. E se você não sabe, a palavra de Deus chegou até lá no inferno, tá? Quando Jesus morreu, no último dia que ele ressuscitou, ele estava pregando lá, tá? Ele estava pregando lá pros mortos. E eu creio que ele desvaziou o inferno. Porque quem é que vai ficar querendo ser queimado? Acredito que até os fariseus que foram para lá tiveram a sua oportunidade. Aí, Deus falou assim, vamos lá e vamos confundir esse camarada, porque eles têm o mesmo... Vamos dar uma lida lá para a gente entender? Hoje é um dia especial. Por hoje ser um dia especial, olha só o que Deus diz. Vamos lá no livro de Gênesis 4. Não é 4 não. Vamos lá, calma aí, pessoal. Vamos lá. Calma aí. Torre de Babel, me ajuda aí. 11. É no 11? É. 11, 7. Torre de Babel, vamos achar aí. 4, 11, 4. Então, vamos lá. Gênesis 11, 4, né, Ismael? É? O quê? Vamos lá. Tá escrito assim, ó, no 4. Gênesis 11, 4. Disseram, venhamos, vamos construir uma cidade e uma torre cujo cupo cheguem até os céus e tornaremos celebre e o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ele estava aqui indo contra a palavra de Deus. No 5, então, leia Ivan, o 5. Então